Mesmo com a partida de Daniel Mastral, muito mistério ainda está envolto das suas palavras. Um desses mistérios é a agenda oculta que Daniel Mastral sempre falava. Afinal de contas, estamos perto de ver essa agenda começar a acontecer? Nesse vídeo, Daniel Mastral fala sobre a agenda oculta, diz que ela está perto e fala alguns modus operantes que vão acontecer. São muitos detalhes para você prestar atenção. Fique com a gente até o final do vídeo. Aproveite, se inscreva em nosso canal se não é inscrito, ative o sininho de notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Eles querem fazer de escravo do sistema. Eles querem formar com isso os 5 P's, né? Então, olha só, eles formaram os 5 P's. Paz, né? 1, pessoas, 2, prosperidade, parcerias, né? Que vão formar os P's da vida aí, né? Só que eu acho que a gente devia mudar para pânico, pobreza, padecimento, política, pobre população. Vamos colocar outros P's nessa história aí. No Brasil, a agenda foi acolhida com muita veemência pelo nosso STF e está plenamente engajado com isso, né? Não por acaso, né? Então, eles têm também 17 objetivos. Você vê que a agenda é bem complexa, robusta, por isso que ela começou a ser gestada desde 2012. Ela tem 17 objetivos. Preste atenção nos objetivos. Eles querem erradicar a pobreza no mundo. Vamos erradicar a pobreza. Não vai mais ter pobre no mundo, tá? Ok. Eu vou te dizer como eles vão fazer isso, tá? Eles também têm como objetivo trazer a fome zero. Ninguém mais vai passar fome nesse mundo. As crianças no Haiti que fazem biscoito ou bolacha, como você preferir, de argila para matar a fome, não vão mais passar fome. Vai sobejar para todo mundo, vai ter comida para todos. Estrangeiros que estão aí para isso, né? E eles querem desenvolver uma agricultura. Eles também desejam proporcionar para a humanidade, nesse projeto aí, Planeta Restaurado, né, saúde e bem-estar. Todo mundo vai ter muita saúde e bem-estar. Isso significa que o nosso sistema de saúde vai de bom para melhor. Nós vamos ser atendidos aqui no Brasil como é atendido em primeiro mundo, né? Esse é o projeto, parece algo bom, atrai você, né? Não parece uma coisa legal, uma promessa boa? Poxa, quem não quer isso? Eu quero. Todo mundo quer ser bem cuidado, bem tratado, quer ter recursos para dar dignidade, quer trabalho, quer saúde, todo mundo quer isso. Eles também oferecem educação de qualidade. Quer dizer, os professores ganham mal, faz uma jornada lascada, né? Às vezes falta giz na escola pública, não tem papel higiênico, não tem sabonete, falta energia elétrica. Mas, enfim, eles querem trazer educação com qualidade no planeta todo. Olha como. Já parou para pensar? Sempre perguntam no como, eu vou te dizer como. Outra coisa que faz parte da agenda, igualdade de gênero. Entrou na agenda 2030, a igualdade de gênero. No meio dessa salada aí, isso aqui é legal. Prosperidade, paz, abundância, saúde, igualdade de gênero. Tá lá. Você tem que aceitar o pacote inteiro, tá? Eles não vale você aceitar metade do pacote. Eles vão te impor ou tudo ou nada, né? Então, fica atento aqui, tá bom? Vão oferecer também água potável e saneamento para todo mundo. Os seus problemas acabaram. Você que mora aqui no Nordeste do Brasil, né, que convive com a seca, e a seca existe no Brasil desde a segunda metade do século 17, que rola seca no Nordeste, e nós temos condições de acabar com a seca. Como é que Israel resolveu o problema da seca? Está no deserto. Eles dessalinizam a água, tiram o sal da água, filtra, purifica e eles têm água potável. Então, 85% da água em Israel vem do mar, da dessalinização da água. Do mesmo processo que ocorre em navios, faz a mesma coisa. Puxa a água do mar, de onde vem a água pura do navio, né? Potável ali, vem da própria água do mar. Tem equipamentos que purificam, dessalinizam a água. Não poderia fazer isso no Nordeste? Poderia, claro. Basta o investimento, mas a seca lucra muito mais o sistema. Eles ganham muito mais grana, né, na manutenção da seca do que resolver o problema. É que nem a criminalidade no nosso país. Ao serviço de inteligência da polícia, nós temos excelentes policiais. São ótimos policiais que dão a vida, são nossos anjos que nos protegem. Anjos do asfalto. Eu admiro muito o policial, o professor, o médico, né, o bombeiro, acho que são o coletor de lixo. São profissões nobres que mereciam todo o nosso respeito e mereciam ser muito mais bem valorizados. Mas muitas vezes a polícia não tem gasolina para abastecer a viatura, né? Às vezes está usando munição vencida, né? Arma que não funciona e vai enfrentar um bandido ali super bem armado. Mas existem bons policiais, excelentes policiais, e que são também um ótimo serviço de inteligência na polícia. E a polícia sabe exatamente quem é o traficante, quem é o bandido, por onde entram as armas no nosso país, por onde entram as drogas, sabem tudo. Só que existem forças superiores que bloqueiam isso, que permitem que toda essa criminalidade continue existindo, porque isso traz lucro para o sistema, né? Olha só que coisa interessante. Não é interessante acabar com isso, porque isso traz muita grana para o sistema, né? Então vou parar por aqui, porque tem coisa que não dá para falar aqui. Eles também querem oferecer para você energia limpa e acessível. Hoje, energia limpa e acessível, parece coisa bom. Trabalho decente e crescimento. Todo mundo vai ter dignidade no trabalho e vai crescer no trabalho. Vão investir muito na indústria, na inovação e na melhoria
melhora da sua infraestrutura de toda a indústria. Né? Vão reduzir as desigualdades, vai ter uma redução de desigualdade. Não vai ter mais desigualdade social. Todo mundo vai ter o seu carro, sua casa própria, seu emprego, assistência médica, saúde, próspero, comendo bem, fartura na mesa. Essa ideia do programa 2030 é incrível, né? É o paraíso, é a restauração planetária, né? Eles também querem estabelecer cidades e comunidades sustentáveis. Isso inclui cidades que têm total segurança, não vai mais ter criminalidade, analise cidades e comunidades sustentáveis. Consumo e produção responsáveis, vão consumir e produzir de maneira responsável e equilibrada. Nada em excesso, nada vai se perder, né? Vão aplicar o teorema de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E outra coisa também, eles vão fazer ações contra a mudança global do clima. Eles vão impedir o clima, vão usar todos os poderes de Grayskull com eles, né? Como é que era? Esqueci o nome. Thundercats. Vão usar o poder do Thundercats e vai acabar com todos os problemas do aquecimento global, tá bom? Não vai mais ter aquecimento global porque eles já estão cuidando dessa situação aí, tá? Também vão trazer vida para a água, ou seja, vão preservar a água do nosso planeta, vão fazer uma conservação sustentável dos nossos oceanos. Mas enquanto óleo foi derramado, bichos em extinção, baleias entrando em extinção, mas eles vão reverter isso. O plano 2030 é maravilhoso. Vão trazer vida de novo, vão restaurar a vida terrestre também. Vai proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, florestas, combater a formação dos desertos, deter a perda da biodiversidade. Olha só quanta coisa. Eles falam que vão fazer, mas como? Eu vou te dizer, segura aí. Eles também vão oferecer paz, justiça e instituições eficazes. Essa daí eu gostaria de viver para ver. Instituições eficazes. Claro, tem instituições sérias que realmente funcionam, que são eficazes, mas lamentavelmente a grande maioria, né, é só para inglês ver, né? É meia boca, faz mais ou menos. E paz e justiça. Quando houver paz e segurança, vai haver o que mesmo? A repentina destruição, só lembrando. E nisso, para isso, eles vão promover sociedades pacíficas. Vão distribuir o que para a população? Vão colocar o que na água para o pessoal ficar meio paz e amor. Pense, medite a respeito. Promovendo sociedades pacíficas, inclusivas, com acesso à justiça para todos. Será que a justiça será justa? E em todos os níveis sociais, tá? Então, tanto o rico quanto o pobre vai ter o mesmo peso na justiça. Você não vai poder subornar fulano, beltrano. Ninguém vai aceitar suborno. As pessoas vão ter assim, é a Agenda 2030, não aceita suborno não. Que é isso aí, ó. Põe só no bolso, deixa a mala aí. É assim que está sendo, né? Parcerias, eles querem desenvolver parcerias a fim de revitalizar as alianças globais, unidas em prol do desenvolvimento sustentável. Esses são os 17 pontos, né, da Agenda 2030, mais as metas que eles têm, mais os seus pilares, tudo muito bem engendrado, e aí a ONU aprovou todos esses modelos e eles estão lutando para isso. Eu já tenho sinalizado a vocês há bastante tempo, né, que Jesus está às portas, e cada dia que passa eu vejo mais evidências disso. Todos os sinais estão à nossa volta, basta ser um bom observador, seja um bom observador. Você acha mesmo que esse projeto que estão te vendendo, ele é viável? Ele realmente funciona? Para pensar. Como é que vão fazer isso? Quer dizer, as coisas estão piorando e eles estão dizendo que no estalar de dedos, num período relativamente curto, 2030, é perto, alguns anos aí, né? Estamos em 2023, né? Em 7 anos vamos resolver o problema mundial e todos os problemas seu acabaram, essa coisa de tabajara, né? Pense de forma realista, vamos ser realistas, vamos entender a verdade por trás disso, né? Esse mundo que eles te apresentam é um mundo de conto de fadas, né? É um mundo que só é possível num único modelo. Aí sim, tudo isso daqui que eu falei pode ser aplicado num único modelo. Fora desse modelo, fora dessa equação, esse sistema não funciona, é completamente ineficaz, é ilusório, é mentiroso, é fraudulento. Como é que ele vai funcionar? Esse modelo só funciona com um número pequeno de pessoas. Não funciona para ser aplicado no mundo com 8 bilhões de pessoas. Ele funcionaria muito bem com 500 milhões de pessoas, sabe? Tipo Pedras da Geórgia. 500 milhões de pessoas, esse modelo funciona. Você consegue fazer uma triagem, uma seleção, né? Aí o modelo vai funcionar. Agora, para 8 bilhões de pessoas, não. O planeta não dá conta disso. Tem que diminuir a população, né? Então, 8 bilhões. No Haiti não tem água potável, né? E as crianças passam fome, tem fome no mundo inteiro, tem doença, tem pragas, tem guerras. Você não consegue mudar isso da noite para o dia, né? Não tem como você mudar. Né? E não existe um interesse também real, político, para que haja uma mudança, porque toda a engrenagem está enferrujada com a corrupção, né? Então está bem complicado aqui. Então, por que vocês acham que eles estão vendendo essa ideia de proporcionar um paraíso na Terra? Uma coisa utópica, distante, inverossímil, porque eles não têm nenhum plano concreto para te convencer que, olha, podemos fazer isso. Tá meio distante, né? Mas eles vendem essa imagem. Eles vão repetir tanto isso que essa mentira vai ganhar um status de verdade. Porque líderes mundiais estão falando.
referências mundiais, vai sair na televisão. Saiu na televisão é verdade, saiu na mídia, saiu na revista, saiu ali. Então a mídia é dita, claro, a mídia é comprada, né? E eles freiam, estão colocando agora um sistema de mordaça, né, para que não haja a trombeta. E aí, quando todo mundo tiver amordaçado e não puder tocar a trombeta, não puder despertar os que dormem, eles vão entrar com esse sistema que vai te escravizar. Eu vou te dizer como, tá? Você lembra que construímos muitos estádios aqui na época da Copa e tudo mais, mas não foi investido em hospitais, em saneamento, etc. e tal. Então o dinheiro nunca foi bem aplicado. E não é só no Brasil, não, isso é planetário, né? Então, para nós podermos contemplar uma melhora, puxa, não vai ser em tão pouco tempo. Muito ao contrário, as coisas estão piorando, é histórico isso. Tem mais gente no mundo, mais pessoas para alimentar, mais pessoas que vão consumir água, mais pessoas consumindo energia, mais pessoas, né, precisando de trabalho, de emprego. Só que agora a inteligência artificial ela substitui a mão de obra nas indústrias, na fábrica, já está substituindo leitura, escrever livro. É incrível. Então está acontecendo a coisa. Então o que está acontecendo? O que está ocorrendo em nosso meio? Qual é o plano por trás desse plano fake? Vamos conhecer o plano verdadeiro? O que nós vemos de fato ao nosso entorno? Muito agrotóxico usado nas plantações geneticamente modificadas. Vemos aí guerras e rumores de guerras. Armas químicas, armas biológicas, que de repente vazam, né? Vazam assim de laboratórios de segurança máxima, assim, sem querer, né? Sem querer querendo, como diria o Chaves. Vemos ameaças, sim, de crises financeiras, né? Crise de abastecimento, já se fala no fim do papel moeda, para te escravizar mais ainda, já fala, enfim, de cartões de crédito, isso já para 2000, final de 2020 só. Então a coisa está sendo planejada meticulosamente para você ficar refém do sistema. E ainda há um risco de um apagão, por causa de ventos e tempestades solares, pelo menos é isso que eles estão divulgando, né? Talvez seja outro motivo. Um apagão de internet. Se você ficar sem internet, como é que vai funcionar seu aplicativo? Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai comprar? Como é que você vai transferir? Você vai precisar ter alguma outra coisa, né, que esse sistema vai te oferecer. Talvez uma marca. Quem tiver uma marca pode fazer. E quem não tiver? Né? Quem não tiver, não foi marcado que nem gado, vai sofrer as consequências, serão escravos do sistema. Qual o critério de seleção, então? Hoje já tem carne de laboratório, né, armas químicas super desenvolvidas, o arsenal militar no mundo cresce exponencialmente. Quer ver um exemplo? Se você pegar hoje o armamento que existe no mundo, o mundo está cada vez mais armado, eles estão se preparando para uma terceira guerra mundial, essa é a real, tá? Então essa paz, essa poesia toda não vai rolar, mas estão se preparando para a guerra mundial, né? Isso não sou eu que estou falando, né? Cientistas políticos estão falando isso, geopolíticos falam sobre isso, né? Presidentes, chefes de Estado já falaram sobre isso, que estamos à iminência, de repente, eclodir uma terceira guerra. Então toda essa barafunda aí de paz e serenidade, blá, blá, é cortina de fumaça. Eles estão se armando em total silêncio. Quer ver um exemplo? Os Estados Unidos estão está exposto no museu, né, nos Estados Unidos, um avião. Esse avião foi exposto nesse museu em 1969. Ele foi muito utilizado em 67, 68, na época ainda da Guerra Fria, na época da antiga União Soviética. Então esse avião, ele tinha capacidade de decolar dos Estados Unidos e até a União Soviética, carregado com armas nucleares, com bombas atômicas. Ele viajava 3 vezes a velocidade do som. Mais rápido que o Concorde viajava a velocidade do som. Ele era mais de 3 vezes a velocidade do som. Então esse avião era capaz de sair dos Estados Unidos, ir até a União Soviética, bombardear a União Soviética, voltar sem abastecer. E na velocidade que ele ia, ele não era atingido pelos mísseis. Porque os mísseis, né, naquele tempo, iam no máximo na velocidade do som. Ele viajava 3 vezes mais. O míssil não alcançava ele. O avião ia embora, o míssil ia atrás, ele voltava e já tinha bombardeado lá. Sem abastecer. Essa tecnologia foi para o museu. Em 69 está no museu. Imagino que eles não têm de tecnologia hoje. Você não tem nem ideia do tipo de armamento militar que os Estados Unidos têm, que a Rússia tem, que a China tem e, pasmem, a Coreia do Norte também tem. Tá quietinho por enquanto, né? Por enquanto, tá? Esse avião se chamava, tá uma pesquisada, XB-70 Valkyrie. Foi desenvolvido lá na Guerra Fria e tá no museu hoje. Pois é, então imagina a tecnologia que não tem hoje por trás, né? Então, para finalizar aqui, que você preste muita atenção nisso. Não é interessante para o sistema que está vendendo essa imagem, essa ilusão, para te acalmar. É para que você não desperte, aplacar você, colocar você em estado de sono, de catalepsia, de como se fosse hipnotizado. As coisas vão melhorar, trazendo para você uma falsa esperança. Porque aí você fica apático, porque aí você espera, porque aí você tem uma expectativa que o governo vai fazer, vai me ajudar, vai melhorar. Mas não é isso que eles estão preparando. Eles vão exterminar uma boa parte da população.
né? 8 bilhões é muita gente. Esse modelo que nós falamos não se aplica para 8 bilhões, pode ser aplicado para 500 milhões. No mundo existem muitas pessoas desempregadas, não é? Essas pessoas trazem um custo, um ônus para o Estado. Tem muita gente viciada em drogas, as pessoas são improdutivas também, né? E prejudicam a sociedade, também não são interessantes para o sistema. Está cheio de analfabeto no mundo, tem analfabeto, ou semi-analfabeto, ou até mesmo analfabetos funcionais. Não é interessante ter essas pessoas para esse sistema. Eles não querem essas pessoas. Eles consideram essas pessoas como uma espécie de escória, de lixo. Lembrando, Jesus morreu por todos nós. O sangue dele foi derramado por todos, sem exceção, ok? Mas aos olhos desse grupo, tá, que está aliançado com as trevas, o olhar é diferente. É um olhar tenebroso, porque esse mundo jaz no maligno. Então, pessoas doentes não servem, pessoas deficientes físicas não servem, né? Idosos que não possuem mais capacidade de trabalho não servem, né? Pessoas com baixa instrução não servem, né? Então, e também muita gente chata no mundo também não serve, né? Essa parte eu até pondero, mas não, brincadeira, né? Que Deus possa transformar a pessoa chata numa pessoa legal, né? Que você seja um instrumento para isso. Fala pra pessoa chata, para de ser chato, meu. Seja legal, você vai ficar aqui pra tribulação se for chato. Os chatos vão ficar aqui, os chatos não herdarão o reino dos céus, né? Então, tudo isso aqui que eu estou citando, isso é um preâmbulo rápido aqui, sobrecarrega todo o sistema, né? Vai ter mais gente dependendo do sistema de saúde, mais gente precisando de alimentação, mais pessoas que o Estado vai ter que ajudar financeiramente, mais moradia e mais isso aqui. Isso sobrecarrega, o sistema não tem estrutura para bancar tanta gente no mundo, né? Então, os dias, na verdade, para a gente parar friamente para pensar, estão contados para o sistema entrar em colapso. Né? Vai colapsar esse sistema. Lembra que agora não fala mais, né? O relógio do fim do mundo está quase chegando, não fala mais. Acabou o relógio do fim do mundo. Agora é um novo mundo, agora é o planeta restaurado. Mas esse planeta vai entrar em colapso. E eles já sabem disso. E eles estão promovendo o colapso. Estão eliminando a população mundial. E existem várias formas para isso, tá? N maneiras de abrir isso. Por isso você tem que vigiar e orar sem cessar. Para que tudo que você coma, mesmo se eu comer algo mortífero, não me fará mal algum. Essa fé tem que estar dentro do seu coração. Essa é a sua blindagem espiritual contra as astúcias do diabo, contra tudo aquilo que ele vai lançar contra nós. Antes, né, eles diziam pra gente que a água do planeta estava acabando. Lembra disso? Agora estão dizendo que a água vai sobejar. Olha só, que milagre que eles vão fazer, né? Jesus fazia milagre, mas esses caras não fazem não, né? Então não fala mais do relógio do fim do mundo. A gente vê as florestas desaparecendo, mas eles dizem que vão reflorestar. Nós vemos a violência aumentando, mas diz que vai ter paz, não vai ter mais violência. Então, eles apresentam para você um sonho e querem que você sonhe o sonho deles. Um sonho mentiroso, um sonho ilusório, um sonho que te engana. Que é simplesmente para deixar você manso, né? O gado manso é mais fácil de ser controlado. É esse o projeto da Agenda 2030. Acalmar os ânimos, para que ninguém se rebele, para que ninguém conteste, para que ninguém desconfie, porque olha, tá vindo uma onda boa, só estão pensando em coisas boas, tudo fake, tudo mentira, vão dizimar a população. E te prepara, porque vem mais ondas por aí, tá? Então, essa situação, quando eu falei inteligência artificial substituindo mão de obra na fábrica, já está acontecendo, já existe. Né? O que eles vão fazer com esse monte de gente desempregada na rua? Então, eles já fizeram um teste, tá? Foi só um ensaio, a primeira onda global, né? Regional teve em outros pontos aí, mas global tivemos uma primeira onda. E agora, eles balizaram e estabeleceram diretrizes, e perceberam que o povo, ele obedece, o povo obedece. Você fala, tem que fazer isso, senão você não vai ter aquilo. O povo obedece. O povo, ele aceita a recompensa. Você dá o queijo, o povo, ele fica feliz. Olha, tá aqui o queijo, sua recompensa, você acertou, você conseguiu acertar o caminho do labirinto. Parabéns. Ilusão. Estão te iludindo que você sabe das coisas, só que você não sabe. Eles querem fazer com que você ache que sabe, mas você não sabe. E eu tô te dizendo agora para você saber. Estão te enganando, né? Jesus está voltando, você tem que estar no centro da vontade de Deus e não tem que cair nessa malha de engano. Não caia nesse engodo. Eles querem neutralizar a sua vida, né? Isso foi só um ensaio. E o medo passou a se tornar uma grande moeda de troca. Eles ameaçaram as pessoas com medo de perder o emprego, medo de não poder viajar, medo de não poder estudar, medo de não poder ser atendido no sistema público. Então o medo virou uma grande moeda de troca. E ótimo, vamos colocar medo na população no momento certo. Mas primeiro a gente tem que aplacar os ânimos. Vamos aplacar, vamos deixar esse gado manso. Depois a gente toca medo neles e eles vão obedecer a gente. E aí vão ter um controle global. E todos aqueles que não servem para o sistema serão exterminados, né? Então, se você não obedecer às regras, você não pode mais se deslocar, não pode estudar, não pode ser atendido pelo sistema de saúde, né? Então, é essa questão. E qualquer um que abrir a boca para falar a verdade vai ser neutralizado, porque o sistema da mordaça já está em gestação aqui, né? Quem tocar a sirene, desaparece, emudece, é rejeitado, é banido, deixa de pertencer ao grupo, ficará isolado. É isso que vai acontecer, né? Vão crucificar todo aquele que falar a verdade. Que coisa, demos tanta volta e chegamos no ponto de origem, né? Novamente o amor é crucificado, a verdade é perseguida e aqueles que têm honra, dignidade e respeito são tratados como verdadeiros bandidos nessa terra.
como Jesus foi acusado de ser bandido, pena capital romana máxima, né? E eles vão querer isolar você. E se você começar a falar a verdade nesse sistema que quer vender toda essa mentira, essa ilusão, vão dizer o quê? Vão dizer de mim, vão dizer de você, né? Você é um maluco, você só acredita em conspiração, você é mentiroso, você é satanista. Falaram que Jesus tinha parte com Beelzebul. Só que o pai da mentira, né, ele sabe contar mentira e ele embala essa mentira muito bem. E convence você que aquela mentira é verdade. Incrível isso, né? Imagine-se então um dia, passou um dia e alguém disser para você, olha, você foi escolhido. Você é um escolhido, você é uma pessoa muito especial. Mexeu com o meu ego, eu sou escolhido, eu sou especial. É mesmo, é? Puxa, minha mãe sempre dizia isso, mas eu sou escolhido, você é escolhido. Você vai usufruir agora do novo mundo. Você foi escolhido para ser o herdeiro desse novo mundo. Você tem potencial, você é inteligente, você é bonito, você é bonita, você é forte, você tem uma genética privilegiada, você vem de uma raça mais pura, mais nobre, etc e tal, né? E você vai fazer parte desse novo mundo, desse grupo seleto de pessoas que estão sendo escolhidas a dedo por esse sistema. Esse mundo, tudo vai funcionar em perfeita sinergia. Nada vai te faltar, mas ele é oferecido para você, para as pessoas que são especiais, para os escolhidos. Olha a inversão de polaridade, né? Você passa a se sentir importante. Puxa, eu fui escolhido, eu ganhei o queijo maior, né? De novo essa história do rato, né? O seu ego começa a ser alimentado e aí você começa a se achar, realmente, eu sou muito importante, eu sou especial, eu sou melhor que os outros, eu mereço viver, eu mereço desfrutar de tudo isso. E aí os outros não, os outros são seres inferiores. É muito fácil mexer com a vaidade humana, é muito fácil mexer com o ego humano, né? Com um tapinha nas costas, viu? Às vezes você começará a se achar superior aos seus pares. Não vai mais existir, infelizmente, o amar ao próximo como a ti mesmo. Que o amor está se esfriando e as pessoas não estão mais se amando. As pessoas, cada um por si, elas apontam o dedo, não estendem a mão. É impressionante isso. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Quando chegar esse dia, você vai ter que fazer uma escolha. Esse dia está mais próximo do que você imagina. Você vai ser apresentado para você muitas vantagens atrativas. Talvez para muitos de vocês seja apresentado vantagens. Talvez esse sistema te escolha, porque o olhar deles vai focar em você e vai ver alguns parâmetros. Tipagem sanguínea, sua ascendência, etc e tal, posições astrológicas, né? E de repente vão te oferecer aquela maçã, né? Como ofereceu o pai, uma maçã bonita, cheirosa, perfumada, saborosa, te engana, como te engana, né? E aí você então foi escolhido e você se sente tão especial, né? Só que você foi escolhido por matadouro. Você foi escolhido porque você está no ponto de abate, né? Foi escolhido para ser escravo. É essa a verdade, mas eles vão trazer ilusão para você, tá? Presta atenção, o bicho é astuto, ele vai encher o teu ego para isso, tá? Então, as pessoas que não têm utilidade para o sistema vão ser descartadas. E você vai ter ciência disso e vai acreditar que essas pessoas merecem ser descartadas. E muitas pessoas vão até ajudar o sistema a descartar aqueles que o sistema considera descartáveis. Não é impressionante isso? Tenho certeza que isso vai acontecer. Muitas pessoas serão cooptadas, serão aliciadas, e essas pessoas vão ser convencidas que elas são melhores que os outros. É bem coisa nazista mesmo, tá? Que são melhores, que têm uma raça superior, etc. E o resto está atrapalhando a humanidade. Tá superlotando hospitais, está comendo a tua comida, está bebendo a tua água, está sujando o planeta, está contaminando a terra. Então essas pessoas precisam ser exterminadas, elas são tóxicas. Vamos exterminar, porque elas não têm uma raça pura. Você tem uma raça, você é superior. Então você vai ficar, e você tem que ajudar a gente. Vão criar uma espécie de Gestapo aí, né? Que vai acabar aqueles que o sistema rejeitar. Mas lembra, Jesus acolhe a todos, tá? Ele tem braços longos e ele te abraça todos aqueles que chegam até ele. Todo que chega até Jesus, arrependido, Jesus recebe. E você é digno de entrar pela porta da frente da Jerusalém Celestial quando você faz a vontade de Deus, quando você não se curva ao Baal do nosso século e não se deixa enganar por coisas tão idiotas como essa, né? Então esse novo mundo, que eles acreditam, né, vai ser habitado, essa ideia que eles vão vender, pelas pessoas mais fortes, os mais saudáveis, os mais inteligentes, a raça pura, é esse. Esses vão herdar a terra. É essa imagem que eles vendem, né, da alta magia. E eles querem pessoas que vão precisar trabalhar para eles. Óbvio, eles não vão trabalhar, eles vão mandar. Então eles precisam de escravos, mas eles vão selecionar esses escravos. Eles são esses escravos que tenham alguma simbiose com eles, que sejam fáceis de ser manipulados e acatem qualquer ordem sem questionar, inclusive de exterminar outras pessoas, exterminar os seus pares. Olha que absurdo, já tem briga em jogo de futebol, as pessoas se matam no jogo de futebol. Imagina se você convencer uma galera que eles são superiores aos outros, que eles são melhores que os outros, né, que eles merecem mais que os outros, que o mundo está superpopulado e precisa acabar com essa população. Eles levantam um exército a hora que eles quiserem, eles estão cauterizando sua mente para você servir esse sistema como escravo. E você, como escravo, vai acabar sendo um instrumento de destruição. Não faça isso. Não tome a escolha errada. Seja sábio, seja prudente, se mantenha no centro da vontade de Deus, tá? Eles vão dizer que a sua genética é uma genética aprimorada, vão até lhe dar o elixir da juventude, né? Mas para mexer com a sua vaidade. Se você tomar isso, se aceitar isso, você vai para o inferno, tá? Você vai para o inferno. Deus vai te rejeitar. Então,
É melhor ser rejeitado pelo mundo do que ser rejeitado por Deus. Agrade a Deus, não agrade aos homens. Fica a dica aí, tá? Inicialmente, claro, eles vão te apresentar um catálogo do paraíso e você vai ficar encantado, literalmente encantado com o que você vê. Vão te prometer o céu, mas é tudo ilusão, meus irmãos. É ilusão. A arte do engano. O mundo tá olhando para as distrações desse momento. Tá se esquecendo. Tá, só fala da Agenda 2030. Que legal a Agenda 2030, né? Só que não sabe o que tá por trás. Se você é um bom observador, sabe, minha avó já dizia, quando a esmola é muito, o santo desconfia, não é? Desconfie, porque o negócio é assim mesmo, tá? Quem também falou sobre essa suposta agenda foi Daniel Lopes, que tem o mesmo modus operandi e linha de raciocínio de Daniel Mastral, não escondeu e entregou tudo o que sabe sobre a tal agenda. Confira. E o falso profeta, ele necessariamente virá, ou sei lá, supõe-se que ele virá de uma religião cristã? Então, qual é o racional? Como o catolicismo é a igreja, é a religião que tem mais adeptos, se você pega aquilo ali como referência, você já pegou a maioria dos fiéis. Verdade. Então, por causa desse cálculo, a galera acredita que o Vaticano possa desempenhar um papel. Parece que isso é papo de crente que não gosta de católico, mas existem muitos católicos que levantam essa bola. Se você pega o trabalho do Padre Gabriele Amorte, que é o exorcista do Vaticano, né? Esse cara já fala sobre a infiltração de pessoas dentro da igreja para transformar a igreja num instrumento dessa nova ordem mundial ou desse governo único global. Além disso, um que eu acho até mais interessante, mais profundo ainda, escreveu mais, é o Malachi Martin. Esse eu não conheço. O Malachi, escreve Malachi, né? Tá. O CHI. Malachi Martin, ele era um cara era analfabeto, né? Falava 14 idiomas e tal. Bem burro, né? Cara meio ignorante, não gostava de ir pra escola, não. Esse cara, ele foi assessor do cardeal Augustin Bert, um dos cardeais mais importantes do Concílio Vaticano II. E esse cara era um jesuíta irlandês, insider do Vaticano, amigo do Papa da época. O Papa era a chapa dele, o Papa fazia ali umas confissões pra ele. Então falando de quanto tempo atrás? Isso aí a gente tá falando anos 60, tá? Mais ou menos, nesse caso específico eu tô falando 1963. Tá. Por que eu tô falando 1963? Esse Malachi Martin, ele viu alguma coisa no Vaticano e ele falou, fez igual esses caras na OpenAI, falou, tô fora. E chegou pro Papa e falou, poxa, ó, já deu, me libera aí dos meus votos aí que eu vou dar linha na pipa aí. Aí o Papa liberou. O que ele fez? Foi pros Estados Unidos, ficou lá só escrevendo os livros de ficção. Aí um dos livros interessantíssimos, não tinha em português, agora tem em inglês, era Windswept House, uma casa varrida pelo vento. Em português saiu O Último Papa, O Último Papa, tá? E botaram um subtítulo maneiro também, que é uma conspiração diabólica pra destruir o Vaticano. Isso a princípio um livro de ficção. De ficção, cara, tijolão, bem escrito pra caramba. Até pra quem eu fui ler em inglês no original, anos atrás, falei, pô, até é difícil de entender, que é rebuscado o livro. Tá. O português tá mais tranquilo. Tá. Então, esse cara, ele começou a ganhar uma fama, eu não sei se você pegou essa época, antes de ter os podcasts, ainda existe o programa de rádio nos Estados Unidos, Coast to Coast AM. Tô ligado. Cara, esse programa era incrível, né? Ia só negócio de curupira também, mula sem cabeça. Só história maneira. O cara, John Titor, que viajou no tempo, né? Só maluquice, alienígena. Mas assim, audiência monstruosa. Ele começou a ir nesses programas e contar a história dos livros. Aí o apresentador, esqueci o nome do apresentador, hoje é o George Noory, né? Que é o outro, Art Bell. O Art Bell tava conversando com ele e falou, Padre Malachi, dizem que esses teus livros aí tem fundo de verdade. O livro Windswept House tem quanto de verdade aí? Ele falou uns 80%. Eu falei, pô, eu fiquei preocupado que eu tinha lido o livro, né? Cara, esse livro começa logo no início, falando que em 1963, numa data específica que eu não me lembro, que era uma data importante pro mundo espiritual, foram realizados 2 rituais sinistros, diabólicos, um numa capela ali no Vaticano e um outro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tá. Como não tinha internet, eles se conectaram por telefone pra sintonizar. E ele disse que colocaram um trono e convidaram o diabo pra sentar no trono e falaram, o Vaticano é teu agora. Não sou eu que tô falando isso, eu tô reportando o que ele diz no livro, é um insider. Depois de contar essas histórias e quando ele tava pra publicar o livro mais cascudo, que aí não seria ficção, seria não ficção, ele chegou a publicar, por exemplo, Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, que tinha em português, mas esgotou, e talvez em inglês é mais fácil achar que é um tijolaço também. Nossa, então esse cara, ele produziu pra caramba. Muito. Então. Pô, produziu coisa pra caramba. Ele tem um livro só de exorcismo. É? O cara era exorcista também. Qual que é o nome do livro? Caralho, bom, mas esqueci aí se o nome procurar do livro. Malachi. Malachi. Malachi Martin. No YouTube, no Google aí, colocar exorcismo, deve encontrar esse livro. O cara tava saindo pra, sei lá, tava morando nos Estados Unidos, saindo pra fazer um exorcismo, capotou da escada e morreu. Claro que falaram que, deram uma voadora nas costas dele lá, né? Então, esse cara,
ele defende essa ideia lá desde os anos 60 de que infiltraram o Vaticano para usar para montar essa plataforma, entendeu? E a gente, mas assim, as pessoas normais, a princípio, nada disso aconteceu de verdade, porque tudo continua acontecendo como deveria, não é? Ou não? Segundo ele, esse ritual aconteceu. Tá. O cara perguntou para ele se aconteceu. Beleza, aí o ritual, vamos dizer assim, que o ritual aconteceu, mas é tudo encoberto de uma maneira que continua tudo lindo aqui, é Jesus. Mas assim, ele explanou alguns caras, porque no livro, os malandros já pegaram o livro, identificaram todos os personagens, fizeram uma tabelinha, ó, esse é esse. Então tinha um cardeal que era de Chicago, que ele falou que era o satanista infiltrado na parada, que era o cara que era do clube, sei lá, do grupo que ele chamava, né? Uhum. Então assim, você vai achando as equivalências, você fala, pô, meu irmão, agora eu entendi qual é desses caras. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.